Agora nós vamos falar e definir o que é o plano cartesiano matematicamente. E para definirmos o plano cartesiano matematicamente, a primeira coisa importante que nós vamos precisar é de duas retas. Duas retas e um ponto. Então, nós temos aqui uma reta, as duas retas, e é claro, essas duas retas vão ter uma orientação. Vou chamar esta reta aqui de baixo de reta x. Vou chamar esta reta aqui de cima de reta y e vou chamar o ponto de encontro dessas duas retas de ponto O. Só que como nós estamos falando do melhor sistema de coordenadas, estamos falando de um sistema de coordenadas que é perpendicular. É um pouco difícil de demonstrar que esse é o melhor sistema de coordenadas, então eu vou pular, vou deixar isso para não demonstrar isso, porque esse aqui é o melhor sistema e pronto. E esses dois sistemas de coordenadas, obviamente, são perpendiculares, logo, o ângulo de uma reta com a outra é de 90 graus. Então essa é a primeira informação. A reta OY é perpendicular com a reta OX. E é claro, OY, interseção com OX, reta OX, é igual a um ponto que chamamos de ponto O. Quero deixar bem claro o seguinte, o ponto O, ou ponto zero, como a gente chama, é a origem do plano cartesiano. É ela que define as quatro direções do plano cartesiano. Ela define direções em relação ao eixo Y e em relação ao eixo X. Então é muito importante você entender que se formos analisar só a reta X, se tivermos pontos que estejam literalmente à esquerda de X, vai ser negativo. O X será negativo. Se estiver à direita de X, vai ser positivo. E se tivermos acima, em relação à reta Y, se o ponto procurado estiver acima da reta X, vai ser positivo. Se o ponto procurado estiver abaixo da reta X, Y será negativo. Eu vou explicar isso no próximo vídeo com mais calma para vocês entenderem. Mas vocês precisam saber que eu posso usar este ponto O para literalmente demarcar lados positivos, como é o caso aqui é um positivo, e aqui é um negativo, em relação a Y, e aqui vai ser positivo e negativo em relação à reta X. Então, para cá vai ser positivo em X, para cá vai ser negativo em X. Para cá, para cima vai ser positivo em Y, para baixo vai ser negativo em Y. Basicamente isso. Muito bem. Para fazer esse sistema de localização funcionar, a primeira coisa que eu preciso é de um ponto. Então vou colocar aqui um pontinho. Este ponto é o ponto P. Só que acontece o seguinte, esse ponto P, assim como eu mostrei no vídeo anterior, para que eu possa localizá-lo em relação à reta X e à reta Y, eu preciso traçar a distância da reta X até ponto P e a distância da reta Y até ponto P. Então, para traçar a distância, eu tenho que traçar uma perpendicular que passa por P e se encontra com a reta X, que é essa aqui, e uma perpendicular que passa por Y e se encontra com P, que é essa perpendicular aqui. Então, este pontinho, essas duas retas pontilhadas são perpendiculares a X e Y e, é claro, passam por P. E o ponto de encontro dessas duas perpendiculares vão gerar, obviamente, as projeções do ponto P sobre a reta Y e sobre a reta X. Vou chamar essa projeção aqui de ponto X, grandão, e vou chamar esta projeção de ponto Y. E aí eu quero que vocês observem o seguinte, a distância do ponto 0 até X e a distância do ponto 0 até Y servem de coordenadas para o ponto P. Então, literalmente, a distância do ponto da origem até X, que é essa distância aqui, e a distância de 0 até o ponto Y, que é essa distância aqui, servem de coordenadas para determinar a localização de P.
Só que ao invés de escrever isso, nós escrevemos isso, que o ponto P está a uma distância x e y. Está a uma distância x da origem, que a projeção do ponto P está a uma distância x do ponto O, e que a projeção do ponto P está a uma distância y na reta y. E é assim que está definido o plano cartesiano. E é claro que existe toda uma ciência envolvida por trás deste plano cartesiano, que nós vamos estudar futuramente, mas não é agora. E é claro, nós não vamos estudar isso agora, porque é um pouco complicado, é necessário desenvolver algumas ferramentas, mas eu estou mostrando isso para mostrar que o perpendicularismo ele é usado para a montagem de sistemas de localização, onde, se eu descobrir a localização de um ponto sobre uma reta x, sobre uma reta y, eu localizo esse ponto. É isso que eu quero mostrar para vocês. E é claro, vou só aprofundar mais um pouquinho sobre esse conceito de localização, para vocês entenderem um pouco mais. E aí, encerramos essa parte de perpendicularismo. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!